garante que a saúde básica, né, aconteça para todas as pessoas. É esse órgão que executa todas as ações de saúde, então seja elas as ações relacionadas aí à parte de vigilância em saúde, à parte de atenção básica, urgência e emergência, né, cirurgias eletivas, toda a parte de regulação de leitos. Então, tudo que envolve saúde, né, e saúde pública, aqui no nosso estado do Paraná, é a CESA quem faz esse controle, quem faz esse trabalho, né, e é esse órgão que está presente para garantir que todas essas ações aconteçam da melhor forma possível. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, ela é dividida em 21 regionais de saúde. O que seriam essas regionais de saúde? São localidades estratégicas que eles desenvolveram, né, e dividiram o Estado para conseguir ter uma proximidade maior com os municípios. O Estado do Paraná tem 299 municípios. Vocês imaginam só, a Secretaria de Saúde do nível central ficava lá em Curitiba. Vocês imaginam o telefone da Secretaria, quanto que não tocava os 299 municípios ligando ao mesmo tempo, querendo orientação, querendo ajuda. Então, devia ser uma loucura. Então, por conta disso, por conta dessa demanda e por conta dessa necessidade de estar mais próxima dos municípios, de estar acompanhando a saúde das pessoas mais de perto, então, há muitas décadas e décadas atrás, foram regionalizadas, o nosso estado ele foi regionalizado. Então, só para vocês entenderem, o que é uma regional de saúde, né? Hoje, eu atuo na 17ª regional. Então, esse númerozinho 17 aqui é a 17ª regional, que tem sede aqui em Londrina. O principal objetivo dessa regionalização, dessa divisão política, é garantir a proximidade dos municípios, como eu já havia dito. E como que isso é feito? Né? Cada regional ela tem uma área de abrangência que abrange uma quantidade X de municípios. Né? Se a gente for pegar o nosso caso aqui, que é a 17ª Regional de Saúde, nós temos na nossa área aí 21 municípios e a sede da 17ª é em Londrina. Então, o que a 17ª faz? A 17ª executa todas aquelas ações que eu falei para vocês anteriormente, normatizar, regulamentar, fiscalizar e garantir a saúde nesses 21 municípios que estão aqui ao redor de Londrina. E como que isso é feito? Existe o município, né? Cada município ele tem o seu programa de saúde municipal, que tem as suas competências, né? Então, as competências de saúde, elas são divididas em 3 eixos, basicamente. O eixo federal, estadual e municipal. Então, vamos supor, o Ministério da Saúde repassa um recurso financeiro para o Estado capitaliza esse recurso e tem que dividir para as regionais dividir esse recurso com os municípios. Então, só para vocês entenderem, né? Aqui nós temos a 17ª regional, a sede é em Londrina, e toda a nossa área de abrangência se dá nesses municípios aqui. Hoje nós somos a 2ª maior regional de saúde do estado e a maior regional de saúde do Paraná. O nosso trabalho hoje ele atinge mais de 1 milhão de habitantes em torno desses 21 municípios que nós temos aí. Então, dentro da vigilância, o que a gente faz? Vamos supor, tem um município lá de Porecatu, é um município bem pequeno. Esse município, vamos pegar, deixa eu ver um, vai ficar mais fácil, Jaguapitã. Jaguapitã é um município pequeno, né? Jaguapitã tem a vigilância sanitária municipal, só que muitas vezes a vigilância sanitária municipal de Jaguapitã não dá conta das suas atividades. Por exemplo, Jaguapitã é um polo de frigoríficos de abatedouros de frango, né? Então vamos supor que a gente tem lá em um desses frigoríficos um surto de Covid, né, que está na moda agora. Acontece esse surto e precisa ser feita uma investigação epidemiológica, uma investigação sanitária da disseminação desse surto entre os funcionários. Como o frigorífico ele é grande, geralmente o município ele não tem uma equipe tão grande para dar conta de fazer essa investigação toda, então eles solicitam a ajuda da regional. Opa! Então ele solicita a ajuda da regional e a regional desloca a sua equipe até esse município para ajudar nessa investigação. A mesma coisa acontece com os leitos de hospitais, então é a Regional de Saúde de Londrina quem regula, né, o nosso hospital aqui de referência é o HU, então é a 17ª quem regula os leitos do HU, quem faz esse repasse financeiro para o HU,
é a 17ª que faz esse intermédio, né, entre os municípios e os hospitais de pequeno porte. Então, o nosso trabalho hoje ele é disseminado aí em torno desses 21 municípios. E como que a Regional de Saúde ela é organizada, então? Né, nós respeitamos o nosso órgão máximo de saúde, que é a Secretaria de Estado da Saúde de Paraná, e abaixo da SESA existem as 22 regionais. Né? Então, a Regional de Saúde ela é composta por uma equipe da direção. Então, nós temos uma diretora, a doutora Lúcia, que é diretora aqui da 17ª. E dentro da regional, nós temos 3 divisões. A divisão administrativa, a divisão de gestão e atenção em saúde e a divisão de vigilância em saúde. A divisão de vigilância em saúde, ela é composta pela seção de vigilância epidemiológica e pela seção de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, que nós chamamos de SCVSAT. Dentro dessa seção está a vigilância ambiental e saúde, que é o setor que eu respondo por ele hoje, né, um setor estratégico dentro da regional. Então, só para vocês entenderem, né, nós temos uma lei de 1968 que regulamenta a nossa profissão, que diz, né, que o médico veterinário ele é um profissional de saúde pública, ele deve atuar na saúde pública, ele é um profissional extremamente estratégico para atuar dentro da vigilância em saúde. Né? Então, se a gente for pegar esse tópicozinho B dessa letra, ele diz que a nossa profissão ela deve realizar o estudo, a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças transmissíveis do animal para o ser humano, que é o caso da zoonose. Né? Então, essa lei, ela garante e regulamenta a nossa profissão. Paralelamente a essa lei, nós temos, então, uma resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde, que é o SUS, que também diz a mesma coisa, né, que nós somos profissionais de saúde, nós temos um poder sobre a saúde pública, e ela diz o seguinte, que o médico veterinário, ele é um profissional de saúde, e ele tem a competência de conhecer, identificar, dimensionar e intervir sobre todo e qualquer tipo de risco existente, seja ele de natureza física, química, biológica, ambiental e social. Né? Então, o Código Nacional de Saúde também garante regulamenta, né, a nossa profissão. E aí também nós temos mais uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 104 de 2011, que fala, né, mais especificamente da nossa atuação dentro da vigilância em saúde. Né? Nós somos profissionais capacitados para atuar tanto na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, na vigilância de saúde ambiental e também a vigilância em saúde do trabalhador. E a gente deve ter o mínimo de competência no controle de todas as doenças transmitidas por vetores, por roedores, por alimentos, pelas águas e por contato direto. Né? Todo esse montante de doenças que são de competências do médico veterinário ter entendimento sobre elas, elas correspondem a 58% de todas as doenças de notificação compulsória. Só para vocês entenderem, as doenças de notificação compulsória são aquelas que vocês, vamos supor, quem vai trabalhar com pequenos animais, chega um cachorro lá na clínica com leishmaniose, né? A leishmaniose é uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatoriamente, o seu estabelecimento, né, você, a sua equipe que trabalha com você, deve fazer uma notificação para a vigilância epidemiológica e investigar esse caso. Então, eu coloquei essa portaria, essa resolução e essa lei só para vocês saberem, né, que a nossa profissão ela é regulamentada e nós somos profissionais aptos, sim, para atuar na saúde pública. Às vezes você fala para uma pessoa assim, eu sou veterinário, eu vou trabalhar com saúde pública. Às vezes a pessoa fica boiando, sem entender o que você vai fazer, sem saber da nossa profissão, né? Porque muitas vezes nós somos vistos como profissionais que trabalham apenas na área clínica, né? Com animais de companhia ou com animais de grande porte. Como eu falei para vocês, né, dentro da Regional de Saúde, nós temos a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela é composta pela vigilância sanitária, pela vigilância ambiental, pela vigilância em saúde do trabalhador e pela vigilância epidemiológica. Então, essas 4 vigilâncias formam a vigilância em saúde. Né? Então, dentro da Regional de Saúde, o setor de vigilância em saúde,
ele é o nosso órgão máximo de vigilância regional, né? E aí ele é subdividido nessas 4. Então, o que faz a vigilância sanitária? Só para vocês entenderem. A gente vou estar falando para vocês mais para frente um pouquinho, né, mais profundamente de vigilância ambiental, mas só para vocês entenderem o contexto da coisa. Então, a vigilância em saúde, ela é formada pela vigilância ambiental, pela vigilância sanitária e saúde do trabalhador, epidemiológica. A vigilância sanitária é o órgão que vai trabalhar na parte de fiscalização de todo e qualquer problema que pode se tornar um risco sanitário para a saúde humana. Christian, o que você está falando? Quando eu falo de vigilância sanitária, eu falo de garantir a inocuidade de todo tipo de produto, todo tipo de serviço de interesse à saúde pública. Como, por exemplo, vamos supor que você compra um pedaço de carne, aquele pedaço de carne não estava sob refrigeração adequada, aconteceu ali a proliferação de algum tipo de micro-organismo e você adoeceu. Houve nesse processo uma falha sanitária que causou esse problema, que fez com que esse alimento se degradasse, né? Então, essa falha sanitária, ela não foi capaz de garantir a inocuidade, ou seja, de garantir que esse alimento tenha uma segurança alimentar, né? Quando eu falo de segurança alimentar, é diferente de segurança de alimentos. Aliás, quando eu falo de segurança de alimentos, é diferente de segurança alimentar. Por quê? Porque quando eu falo de segurança de alimentos, estou falando da parte sanitária propriamente dita. Estou falando disso aqui, de vigilância sanitária, né, de inocuidade, de garantir que aquele alimento não vai causar nenhum tipo de problema para a saúde do consumidor. E quando eu falo de vigilância, aliás, quando eu falo de segurança alimentar, eu estou falando da disponibilidade de alimentos. Então é um errozinho que eu acabei de cometer aqui, professor. Mas só para vocês entenderem, então. Segurança de alimentos, vigilância sanitária. Segurança alimentar, disponibilidade de alimentos. E a vigilância sanitária, gente, ela não cuida só de alimentos, né? A gente tem, dentro da vigilância sanitária, uma subdivisão. Então, nós temos a vigilância sanitária de alimentos, a vigilância sanitária de produtos e a vigilância sanitária de serviços. Então, a vigilância sanitária de alimentos, como eu já falei, é a parte que vai cuidar da inocuidade dos alimentos que já estão no varejo. Então, a gente tem uma diferença. Quando esse alimento, quando essa carne está dentro do frigorífico, por exemplo, é de competência do Ministério da Agricultura, é de competência da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Quando esse alimento ele sai do processamento e ele já está no varejo pronto para ser vendido, pronto para ser consumido, então a responsabilidade ela se torna da vigilância. A mesma coisa acontece com produtos, né? Então, quando eu falo de vigilância sanitária de produtos, eu estou falando tanto de medicamentos, estou falando de saneante, estou falando de produto cosmético. Então, todos os tipos de produto, até mesmo as máscaras que a gente utiliza hoje, a vigilância sanitária fiscaliza essa produção, né? Se eu comprar uma caixa de máscara e vier com um problema, eu posso mandar para a vigilância, ir atrás dessa empresa e fazer todos os meios legais ali. E a parte de serviços é a parte que vai fiscalizar hospitais, hemocentro, postos de saúde, farmácias de manipulação, academia, né? Todo tipo de serviço que é ofertado para a população que de alguma forma pode ser um risco para a saúde coletiva. Aí nós temos também a vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador, ela basicamente trabalha com a parte de redução de risco. Então vamos supor, um trabalhador que nós, né, médicos veterinários, que trabalhamos na indústria de carne, dentro de um frigorífico. Um frigorífico ele é um ambiente que oferece diversos riscos para a saúde. Tanto risco de contaminação, risco de corte, né, de algum membro, dedo. Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela faz essa parte de garantir que o ambiente de trabalho ele seja apropriado para o trabalho que é desenvolvido ali dentro, né? Então, ela basicamente trabalha com a garantia da segurança do trabalhador. Dentro da regional, nós temos o Sereste, né? Eu não tenho muito contato com eles. Na verdade, é um outro setor assim que eu ainda não consegui me inteirar muito, né, desde que eu entrei. Mas eles desenvolvem um trabalho aqui em Londrina
nossos municípios muito na parte de frigorífico. Então, até que o meu chefe está pedindo, pelo amor de Deus, para a Secretaria de Saúde mandar um veterinário para a saúde do trabalhador, né? Porque a demanda maior do Sereste hoje é frigorífico, é empresa de saneantes, é empresa de produtos químicos, né? Então, nós, dentro de um setor desse, vamos enriquecer muito o trabalho. Aí também nós temos a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é a área que vai cuidar de dados, de levantamento de todo e qualquer tipo de dado, seja de coleta de exame, seja de número de óbitos, seja de investigação de óbitos. Então, vamos supor, um paciente morreu por Covid, mas, na verdade, o médico colocou no atestado de óbito que foi Covid, mas o resultado do PCR dele ainda não saiu. Então, como esse paciente já foi a óbito, a vigilância epidemiológica ela vai dar sequência dessa investigação. Ela vai atrás desse resultado de exame quando ele sair, ela vai ver se o paciente tinha algum tipo de comorbidade. Então, é toda essa parte de investigação de óbito, é de responsabilidade da vigilância epidemiológica, a parte de dados, a parte de levantamento estatístico, coleta de exames, a parte de imunização também, a vacinação é de responsabilidade da epidemia. Então, o trabalho da epidemia é esse trabalho de acompanhamento, de investigação. Dentro da vigilância ambiental, a gente trabalha, né, com todos os fatores ambientais que, de alguma forma, possam interferir na saúde humana. Então, quando eu falo de vigilância ambiental, aí vocês podem me perguntar, você está falando de meio ambiente? Estou. Só que eu estou falando de algum tipo de fator, algum desencadeamento ambiental que de alguma forma possa interferir na saúde. E vocês vão entender mais para frente. Hoje nós trabalhamos com esse conceito de saúde única, né? Então, dentro desse conceito de saúde única, a vigilância ambiental é isso aqui. Se vocês entenderem isso aqui, vai ficar muito claro para vocês entenderem a vigilância ambiental. A vigilância ambiental, ela une exatamente esses três eixos, que é a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Tá? Essa integração desses três níveis de saúde, ela fortalece muito o meu trabalho hoje. Por quê? Porque eu dependo que a saúde ambiental esteja em dia, eu dependo que a saúde ambiental não tenha nenhum impacto urbano para eu não ter uma interferência na saúde pública. De que forma? Vamos supor que eu tenho uma reserva florestal. Essa reserva florestal ela é cheia de animais que moram lá dentro. E aí chega alguém lá, bota fogo nessa floresta, derruba todas essas árvores. E essa floresta ela é do lado da minha cidade. O que vai acontecer? Os animais que estão lá dentro, os insetos, né, tudo que tem vida sem ser vegetação, eles vão fugir para a cidade, eles vão buscar abrigo no meio urbano, eles vão buscar alimentação no meio urbano. Essa chegada desses animais, desses insetos no meio urbano, vai desencadear um desequilíbrio. De que forma? Então vamos supor, eu não tinha onça no meio urbano, agora eu vou ter onça no meio urbano. Elas vão para a cidade, elas vão buscar comida, elas vão atrás de conseguir sobreviver. Tá, eu não tinha cobra no meio urbano, agora eu vou começar a ter. Então, a partir da cobra, a gente já pode pensar, foi uma interferência ambiental que aconteceu lá nessa minha reserva ambiental, que fez com que essa cobra viesse para o meio urbano e picasse uma pessoa, né? Então, pensem comigo, eu prejudiquei a saúde ambiental prejudicou a vida desse animal e, consequentemente, prejudicou a vida de um ser humano, né? Então, esse equilíbrio entre as três saúdes, ele é extremamente importante para eu entender esses fenômenos que podem causar esse desequilíbrio. Outra coisa, vetores, por exemplo, né? Eu posso trazer para dentro do meio urbano animais que podem transmitir doenças, animais que podem ser vetor de algum tipo de enfermidade. Então, dentro desse conceito de saúde única, a gente tem uma preocupação gigante com o meio ambiente, porque a gente sabe que qualquer dano no meio ambiente, qualquer impacto que tiver no meio ambiente, esse impacto, consequentemente, ele vai refletir na saúde animal, que vai refletir na saúde humana. Então, é como se fosse um dominó. Eu derrubo a saúde ambiental, derrubo a saúde animal,
e derruba a saúde humana. Quando eu tenho esse impasse, quando eu tenho esse problema atingindo a saúde humana, o que eu vou ter? Vou ter hospitais lotados, vou ter unidades básicas de saúde, um maior fluxo de procura por atendimento. Então, era um problema ambiental, só que ele se tornou um problema de saúde. Então, é basicamente esse o meu trabalho hoje. É prevenir que os danos no meio ambiente interfiram dentro da saúde ambiental, interfiram no sistema de saúde. Só para vocês entenderem, né? Então, todos os profissionais que trabalham na vigilância, eles são nomeados autoridade sanitária. Então, existe uma lei, né, uma lei estadual, a Lei 3.331 de 2011, do Paraná, que ela dá a todas as autoridades sanitárias. Então, assim, a primeira coisa, quando eu fui entrar na vigilância, né, eles pegaram o meu histórico, viram se eu tinha passagem pela polícia, viram se eu era bandido, fizeram uma investigação da minha vida. Eu estando apto, estando tudo certo, então, antes mesmo de eu ser nomeado como chefe de seção, eu fui nomeado autoridade sanitária. E o que compete a uma autoridade sanitária? A gente costuma dizer, né, e o próprio decreto ele diz isso, que as autoridades sanitárias, elas têm poder de polícia, né? Então, essa aqui é a minha carteirinha de autoridade sanitária, é essa carteirinha que eu utilizo, né, além do crachá convencional, eu utilizo essa carteirinha para fazer inspeção, para fazer visitas em alguns domicílios que às vezes estão fechados, né? Então, eu tendo posse dessa carteirinha, eu posso realizar inspeção, eu posso autuar algum tipo de estabelecimento, eu posso apreender, né? Não posso apreender pessoas, mas posso apreender amostras biológicas, amostras de alimentos, qualquer tipo de prova que posteriormente eu possa estar utilizando para fazer um termo de interdição cautelar, para fazer um termo de intimação. Eu posso também interditar, né, algum estabelecimento que não esteja de acordo com a legislação, que esteja descumprindo alguma norma técnica. Muitas vezes a gente faz a interdição cautelar. Nessa interdição cautelar, o que nos dá condições de continuar investigando. Então, eu interdito uma empresa que está fabricando, sei lá, fabricando veneno de rato, por exemplo. Né? Então, eu faço uma interdição cautelar e continuo essa investigação. Aí eu intimo esse proprietário presta os esclarecimentos para a vigilância, e aí a gente pode fazer a desinterdição ou a gente pode dar sequência nesse projeto, né? Então, todos os médicos veterinários, dentistas, enfermeiros que trabalham na vigilância, eles têm esse poder de polícia, né? Esse poder de poder fazer uma intimação, poder fazer uma autuação, poder apreender algum tipo de amostra e poder interditar algum estabelecimento que de alguma forma pode, né, causar um dano para a saúde pública. Então vamos lá, agora falar de vigilância ambiental propriamente dita. Eu já falei para vocês, né, o que a vigilância ambiental faz, que ela faz a avaliação dos impactos que podem interferir dentro da saúde pública. E dentro da vigilância ambiental, nós temos alguns programas, né, nós chamamos isso de pastas de trabalho. Então, hoje eu cuido de todas essas pastas aqui, mas é claro que eu não cuido sozinho, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então eu tenho uma equipe responsável por cada um desses tópicos aqui. Então, dentro da vigilância ambiental, a gente trabalha com as doenças transmitidas por vetores, com as arboviroses, né, que é dengue, chikungunya, zika, febre amarela, com todas as intoxicações causadas por animais peçonhentos, com a vigilância em qualidade da água, que é o Vigiágua, o Vigiar e o Vigisolo, e o PEVASPEA e o PARA. O PEVASPEA ele é o programa de acompanhamento das populações expostas aos agrotóxicos aqui no estado. Então, a gente faz o monitoramento e o acompanhamento dessas pessoas que trabalham diretamente ali com esses agrotóxicos. Então, desde que eu entrei na vigilância, a primeira coisa que foi me apresentada foi o núcleo de entomologia e o NDTV, que é o núcleo de doenças transmitidas por vetores. Por quê? Porque o estado do Paraná, né, a região norte do estado, é uma região endêmica para dengue. Nós temos nos nossos 21 municípios
epidemias recorrentes de dengue todos os anos, né? Então, esse núcleo de doenças transmitidas por vetores é o núcleo que dá suporte para esses municípios. Então, quando a gente fala de vetor, a gente fala de todo tipo de organismo que ele pode fazer a transmissão de uma doença, né, de um patógeno, do animal para o ser humano. Como é o caso, vamos supor, da leishmaniose, né? A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário. Esse protozoário, eu posso pegar, tem um cachorro infectado por leishmaniose, eu posso manipular esse cachorro sem luva, né? Não vai ter problema nenhum. É claro que a gente vai manipular esse cachorro com luva por questões higiênicas, né? Mas se eu manipular esse cachorro com luva, sem luva, eu não vou me contaminar com a leishmaniose. Porque a leishmaniose é uma doença que depende exclusivamente de um vetor para ela ser transmitida, que é o caso lá do fumitomito, né, do famoso aí mosquito palha. Esses vetores, a maioria deles são hematófagos, né, tanto os mosquitos quanto as moscas, as pulgas, né, são vetores, os carrapatos. Então, a maioria deles se alimentam de sangue. E durante essa alimentação, durante esse hábito hematófago, é que eles fazem essa transmissão. Então, no caso da leishmaniose, né, continuando usando ela de exemplo, o mosquito ele pica o cachorro que está infectado. Quando ele faz a sucção do sangue para se alimentar, ele absorve ele junto ao protozoário, e aí depois, quando ele for picar um ser humano para se alimentar de novo, ele acaba inoculando esse protozoário e ele acaba transmitindo essa doença. Então, as doenças transmitidas por vetores são todas aquelas doenças que dependem de um vetor para ser transmitida, né? Seja ele mosquito, seja ele o carrapato, seja ele a pulga, ou até mesmo os tripanossomas lá, que é da doença de Chagas. Então, basicamente, o núcleo de entomologia, né, o núcleo de doenças transmitidas por vetores, aqui na nossa região, o nosso suporte maior dos municípios é em relação ao mosquito transmissor da dengue, em relação ao vetor Aedes aegypti. Por quê? Como eu falei para vocês, a nossa região é uma região muito quente, uma região que favorece a disseminação e a reprodução exacerbada do mosquito Aedes aegypti. Todo mundo, né, já ouviu falar desse mosquito, todo mundo sabe de todos os danos, né, que esse mosquito ele causa todos os anos no nosso sistema de saúde. Então, aqui na nossa região, a nossa preocupação maior é o Aedes, né? É trabalhar com esse controle, né? Porque a gente não consegue mais combater esse mosquito, então a gente trabalha com esse controle desse vetor. É claro, né, que a gente também tem outros tipos de mosquitos, né, que são os flibitomíneos, como eu falei, é o mosquito transmissor da leishmaniose, né, o conhecido mosquito palha, o Culex, né, que nós não temos aqui incidências dessas doenças que é transmitida por esse vetor, e o Anápolis, que é o transmissor da malária, que nós também não temos aqui na região, né, nós não temos a circulação do agente da malária. Então, eu vou focar aqui, né, no que é de interesse aqui na nossa região. Como eu falei, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, gente, ele não transmite só dengue, né? Então, ele é o mesmo mosquito, ele transmite a febre chikungunya, ele transmite zika vírus, ele transmite a febre amarela. Na nossa região, né, o município de Londrina, especificamente, nós já temos casos autóctones de febre chikungunya, e o município de Cambé, ele já tem caso autóctone de zika vírus. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que, além da circulação dos 4 sorotipos de dengue, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, nós temos a circulação de outros tipos de vírus. Então, isso deveria servir para a população como um impulso para a gente unir as nossas forças e combater esse mosquitinho, né, esse mosquitão, que transmite esse tanto de doença. A gente também tem os carrapatos, né, que são... Eu vou dar uma passada aqui, gente, nesses vetores, mas eu não vou focar muito nisso porque eu quero ter tempo para falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho especificamente. Então, os carrapatos, eles também são vetores, né, são hematófagos que são capazes de transmitir doença durante a alimentação sanguínea, né, a sucção sanguínea do seu hospedeiro. Os carrapatos, eles têm algumas doenças bem importantes que são transmitidas por ele.
né? Eu destaquei aqui entre a febre hemorrágica, né, a doença de Lyme, a febre maculosa, a encefalite e a turemia, né, a doença de Lyme e a febre maculosa. Por quê? Porque nós recebemos muitas notificações aqui na região, principalmente doença de Lyme, né? A gente sabe que a doença de Lyme ela não é uma doença oriunda da nossa região. Nós já tivemos circulação desse agente patógeno aqui na região nos anos de 2018, se eu não me engano, onde nós tivemos a confirmação do caso de doença de Lyme e também a febre maculosa, que é bastante recorrente, né? Semana passada nós recebemos uma notificação também do município de Cambé de uma suspeita de doença de Lyme. Então o médico, quando ele atende o paciente, ele faz uma notificação no Sinan, e essa notificação ela chega para a gente e a gente tem que correr atrás de exame para confirmar ou não essa enfermidade. Então, no caso da doença de Lyme, eu até fiz contato com a CESA lá em Curitiba para a gente tentar coletar, né, a sorologia desse paciente e também outros tipos de exame para a gente poder confirmar a doença de Lyme. Só que, assim, por não ser uma doença comum, né, na nossa região, né, ser uma doença de origem lá do norte americano, a gente não tem uma disponibilidade tão grande de exame para investigar a doença de Lyme. Então, nesse caso de Cambé, né, a gente conversou com o médico que atendeu o paciente, o médico falou assim, eu tenho certeza que é doença de Lyme. O paciente estava com carrapato, a lesão que ficou no local é uma lesão bem característica. Então, a gente ligou para a CESA, eles entraram em contato com o Ministério da Saúde para conseguir fazer a análise desse exame. E aí deu negativo, né? Aí a gente coletou, né, depois de 14 dias, sorologia novamente, e agora está sendo investigado febre maculosa desse paciente, né? Mas a febre maculosa ela tem uma incidência, né, uma circulação, né, no número de notificações bem maior quando se trata da parte de carrapatos. A gente também tem outros vetores, né, que são os casos aí do triatromins, né, que é o vetor da doença de Chagas, né, ele é o vetor o transmissor do tripanossoma, e também os caracóis aquáticos, né, que são transmissores da esquistossomose. Esses dois bichinhos aqui, vira e mexe, nós recebemos lá na regional os triatomíneos, né? Então, como que eles vêm? As vigilâncias do município recebem a ligação, né, de alguém falando, tem um bicho barbeiro aqui na minha casa, né? Então, a vigilância do município vai até a residência da pessoa que fez a ligação, coleta esse bichinho, né, no potinho e manda para a regional. Na regional, nós temos um laboratório, né, que é um núcleo de entomologia, e esse núcleo de entomologia ele faz a identificação, né, do animal, do inseto, né, para ver se de fato ele é um triatomínio, né, capaz de fazer a transmissão do agente causador das chagas, né, e sendo confirmado que ele faz parte dessa espécie que transmite esse agente, eles também buscam, né, no intestino desse inseto a presença do protozoário, né? Então, o nosso laboratório ele faz tanto a parte de identificação, quanto também a pesquisa do agente que cada vetor transmite. Por exemplo, o caso de Zika vírus, por exemplo. Se eu captar um mosquito da dengue, eu mando ele lá para o núcleo de entomologia, o núcleo de entomologia vai identificar se aquele mosquito de fato é um Aedes, né? E paralelamente a isso, a gente tem uma parceria com a UEL, que a gente manda esse mosquitinho para a UEL, e a UEL vai investigar, né, se esse mosquito ele tem algum tipo de vírus, né, no organismo dele, seja o vírus da febre amarela, o vírus da zika, né, o chikungunya, ou até mesmo algum sorotipo de dengue. Então aqui, esse aqui é o bichinho que nós recebemos semana passada, né, ele veio para identificação e foi negativo, né, ele é um triatomínio, mas ele não é o de Chagas, né, especificamente. Dos caracóis também. Esse aqui foi um surto que nós tivemos no município de Prado Ferreira. Esse surto, a veterinária de lá mandou foto pra gente que ela estava desesperada, todos os muros da cidade cobertos de caracóis,
né? Esses caracóis aí, eles foram trazidos da África para o Brasil, com o intuito da gente, né, de nós brasileiros, termos o hábito aí de consumir esse bichinho, né? O brasileiro não se adaptou e realmente, infelizmente, ele acabou se tornando uma praga que, além de tudo, né, de ser um bicho extremamente nojento, ele também é um vetor, é um transmissor de doenças. Então, a nossa equipe ela foi até o município de Prado Ferreira, coletou o caracol, trouxe para o laboratório. De fato, ele era o caracol africano. E aí nós tivemos que ir lá, né, a minha equipe foi lá e fez a remoção. Nos casos desses caracóis, o trabalho é extremamente nojento, você tem que fazer a remoção mecânica, você não tem nenhum veneno que você pode passar para derrubar eles. Então você tem que fazer a remoção mecânica desse vetor, aí joga tudo dentro de um tambor e joga cal em cima e água. Eles vão fervendo lá até derreter. Essa é a maneira que a gente faz para controlar essas grandes infestações por esse vetor. Aqui, nessa foto, foi o núcleo de entomologia também. A gente recebeu uma demanda do Ministério Público de alguns terrenos baldios, né, no município de Açaí. O município de Açaí ele tinha um alto índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, né, e das outras arbopiroses. As equipes de endemias municipal, eles fazem a cada 2 meses o que nós chamamos de LIRA, né, que é o levantamento de índice de infestação. Existe um sistema, nós alimentamos esse sistema mensalmente, e esse sistema ele faz um sorteio. Então, ele pega todos os imóveis que tem no município e ele sorteia. Por exemplo, imóvel X da rua Y deve ser investigado. Então, a equipe de endemias vai até esse imóvel e faz um trabalho de procura de focos, de procura de larva do mosquito transmissor, e aí depois coleta essas larvas, manda para o laboratório para elas serem lidas, né, serem identificadas se é de Aedes, se não é, se é de outro tipo de mosquito. E sendo de Aedes, esses dados eles são computados, ele gera um levantamento de índice de infestação, né, do município como um todo. Esse índice ele é preconizado pelo Ministério da Saúde que todos os municípios tenham um índice de infestação abaixo de 1%. Todos os municípios devem ter índice de infestação do mosquito transmissor da dengue abaixo de 1%. Infelizmente, a nossa regional hoje, nenhum município tem infestação abaixo de 1%. Todos giram ali em torno de 2, 4, 5, 7. E o município de Açaí ele teve uma infestação, nesse primeiro levantamento de índice, de 9,4. Então, assim, estava extremamente acima do preconizado pelo Ministério. Isso causou uma preocupação muito grande na Regional de Saúde. Nós fomos até o município, fizemos uma conversa com o secretário de Saúde, com as equipes de endemias, para tentar entender o que estava acontecendo ali, que eles não estavam dando conta de todo esse trabalho. Né? Os agentes estavam todos, a maioria afastado por Covid, a maioria estava já testado por algum outro tipo de enfermidade, então eles não estavam conseguindo dar conta do trabalho, por isso que esse índice foi extremamente alto assim. Então, o Ministério Público, né, acionou a regional, então a nossa equipe foi até o município, nós entramos em alguns imóveis, né, como autoridade sanitária, a gente pode fazer isso desde que nós tenhamos aí a cobertura, né, do Poder Judiciário. Então, nós entramos nesses imóveis, como vocês estão vendo nessa foto. Esse imóvel especificamente era um imóvel abandonado, estava extremamente infectado, a gente estava andando lá no meio, tinha mosquito voando, tinha larva em todos os locais. A gente coletou essas larvas, trouxemos elas para o laboratório, todas foram confirmadas que eram larvas de Aedes. Então, esse é o nosso trabalho. Né? O município, quando ele não dá conta, ele chama a regional vai até lá, a gente dá esse suporte laboratorial, a gente dá esse suporte entomológico, a gente dá esse suporte epidemiológico, né? Muitas vezes a equipe da atenção primária também vai junto, ver se o município está conseguindo garantir a assistência aos pacientes que já estão confirmados por dengue, ver se o município está garantindo o estadiamento desses pacientes, o município está garantindo a hidratação e o tratamento dos casos confirmados e dos casos suspeitos. Né? O tratamento de dengue, gente, é um tratamento super simples, né? Ele consiste basicamente na hidratação do paciente,
Então, quando nós temos qualquer óbito, e esse óbito ele é confirmado por dengue, nós temos o nosso núcleo de entomologia, ele tem uma cobrança muito grande do Ministério, uma cobrança muito grande da Secretaria de Estado, porque o tratamento, né, dos criadores de dengue é o que todo mundo já está cansado de saber, não deixar água parada, em qualquer tipo de lugar, seja em vasinho de planta, seja em bebedouro de animal. Então, a equipe de endemias ela tem que dar conta desse trabalho, a equipe de atenção básica tem que dar conta dos cuidados com esse paciente, porque realmente eles não admitem óbito por dengue. É claro que isso vai acontecer e a gente não pode impedir que um óbito aconteça. Mas quando a gente tem óbito por dengue, a cobrança que vem de cima para baixo é gigantesca, né? Eu gosto muito de uma frase que eu sempre digo ela, é que a dengue ela não é um problema da saúde, né? Mas ela se torna um problema de saúde quando nós temos falha na educação permanente das pessoas, quando nós temos falha do trabalho da Secretaria de Obras, de Infraestrutura, do trabalho das equipes de meio ambiente. Aí o que vai acontecer? É o que eu falei para vocês lá no início. É um impacto ambiental que vai bater lá na porta da unidade de saúde, que vai congestionar o sistema de saúde, né? Então, esse é o nosso principal papel, é esse papel profilático. Aqui está a nossa equipe, nós estávamos indo visitar alguns municípios que também nos solicitou a nossa ajuda. Nesse dia nós fomos ao município de Itamarana, então eu, a Thalita, no banco de trás, aqui atrás de mim, que é a chefe da vigilância epidemiológica, a Roseli, que é da atenção básica, e o Edmilson também, que é da epidemiologia. Nesse dia, especificamente, o município de Itamarana, ele pediu nossa ajuda porque as equipes de saúde não estavam notificando. Então, assim, eles estavam tendo bastante casos confirmados, mas eles tinham uma subnotificação. Então, eles pediram a nossa ajuda. A gente foi lá com a equipe de atenção primária, a gente foi lá com a equipe de vigilância epidemiológica para ver por que as equipes de saúde não estavam fazendo essa notificação. Aqui do lado dessa caminhonete branca são os nossos sucaneiros, né? A SUCAN é um órgão antigo do governo federal que trabalhava com o combate à dengue, com o combate ao mosquito transmissor. A SUCAN foi um órgão que foi extinto lá em 1900 e algumas bolinhas, e aí o Ministério da Saúde cedeu esses servidores para os estados, né, para ajudar no combate às endemias. Aqui no município de Açaí, né, o secretário de saúde, a gente fazendo mapeamento do município para fazer a aplicação de veneno. Hoje, nós trabalhamos com essa ferramenta que nós chamamos de canal endêmico. O que é esse canal endêmico? Antes da gente ter essa ferramenta, todos os municípios, a gente tinha um coeficiente de número de casos que era padronizado para todos os municípios. Então, o município ele tinha que ter obrigatoriamente 300 casos para 100 mil habitantes, né? Uma proporção de 300 casos para 100 mil habitantes, para ele ser caracterizado como epidemia. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando o município ele não está em epidemia, ele não consegue fazer a solicitação do Fumacê, por exemplo, ele não consegue contratar pessoas para ajudar nesse trabalho, ele precisava entrar em epidemia para ele poder fazer esse tipo de ação, né, de contratação de recursos humanos e de solicitação de aplicação de veneno. Esse ano, nós estamos trabalhando com essa ferramenta, né, que nós chamamos de canal endêmico. O que seria esse canal endêmico? Então, nós pegamos a série histórica de todos os nossos 21 municípios, fizemos um mapeamento de todos os municípios, e aí nós pegamos, né, descartamos desses 10 anos, muitos anos que os municípios tiveram epidemia, e fizemos um levantamento de dados. O que esse levantamento de dados é? É esse gráficozinho aqui. Nesse gráfico, nós temos aqui nesse cinza mais escuro, que nós chamamos de limite inferior. E nesse cinza mais clarinho, nós chamamos de limite superior. O que é isso? O limite inferior, esse cinza mais clarinho, são aqueles casos esperados de dengue para cada município. Então, se essa minha curvinha vermelha ela estiver dentro desse cinzinho aqui, eu fico tranquilo, porque assim, eu sei que de acordo com o histórico daquele município, é esperado que ele tenha esse número de casos. Quando essa curva vermelha, essa linha vermelha aqui, ela ultrapassa esse cinzinha mais escuro
e começa a chegar no cinza claro e começa a subir aqui pelo meio dessa faixa mais clara, a gente caracteriza, né, a gente fala que esse município ele encontra-se em transmissão sustentada, ou seja, ele está com o número de casos acima do limite inferior, que é o esperado, ele ultrapassou o limite inferior, ele já está com transmissão sustentada, ou seja, ele está tendo muita notificação de dengue, ele está tendo muita casos confirmados de dengue, então a gente já começa a fazer um trabalho mais sistematizado. Como eu falei para vocês, antigamente tinha que ter lá uma proporção, né, um coeficiente de 300 casos para 100 mil habitantes. Então, quando a gente fazia a nebulização espacial de inseticida, ou quando a gente quando a gente podia, na verdade, fazer a contratação emergencial de mão de obra, já era tarde demais, porque o município já estava em epidemia. E esse coeficiente de 300 casos para 100 mil habitantes, ele era muito desfavorável, porque os municípios menores, eles entravam em epidemia muito rápido. Os municípios maiores, que o bicho já estava pegando, demorava muito para entrar em epidemia. Então, o prefeito ele não podia contratar mão de obra, ele não podia fazer nada, porque ele só podia fazer esse tipo de trabalho quando o município estava em epidemia. Com o canal endêmico, a gente consegue chegar antes da epidemia. Então, quando a gente tem uma ultrapassagem aqui do limite inferior, que a gente já está em transmissão sustentada, a gente já está nesse cinzinha mais claro, que é a transmissão sustentada, a gente já fica em alerta. Então, agora, os gestores municipais, estando em transmissão sustentada no número de casos, eles já podem lançar mão de contratação emergencial, eles já podem fazer a solicitação de UBV pesada, né, que é o famoso fumacê, e o nosso trabalho ele consegue chegar antes de uma possível epidemia. A gente não consegue evitar que a epidemia aconteça. A gente consegue fazer com que o impacto dessa epidemia no sistema de saúde ele seja menor. Aqui nessa foto está de novo, né, a equipe de entomologia do grupo, está de novo aqui a equipe do núcleo, né, de doenças transmitidas por vetores. Essas são as caminhonetes, aí, os assustadores fumacê, né, que existe uma discussão bem grande em relação aos impactos ambientais do fumacê. Quando eu entrei na regional, eu tinha não digo que uma mente fechada, mas eu pensava assim, nossa, agora eu sempre fui contra a aplicação de inseticida, sempre fui contra a aplicação de veneno, agora eu que assino a autorização para liberar o veneno. Eu ficava inconformado com isso. Só que com o passar do tempo, gente, eu fui vendo de perto o trabalho desse pessoal e ninguém quer utilizar inseticida. A Secretaria de Saúde não quer utilizar inseticida. O prefeito não quer pedir inseticida. Porque todo mundo tem consciência do impacto que esse inseticida vai causar no meio ambiente. Às vezes a gente joga um monte de inseticida, mata um mosquito e mata 1 milhão de abelhas, 1 milhão de borboletas, então a gente tem um impacto ambiental muito grande. Então, por um lado, eu consigo diminuir o meu número de casos de dengue, mas eu causo, né, no meio ambiente um impacto gigantesco. E eu trabalhando com isso hoje, eu afirmo para vocês, eu continuo sendo contra o uso de inseticida, de nebulização espacial, só que hoje eu entendi a lógica do trabalho. Essas caminhonetes, esses fumacê que nós chamamos de UBV pesada, né, que é a aplicação ultra baixa do volume de inseticida, né, acoplado, né, com essa máquina acoplada a uma caminhonete para garantir uma nebulização maior. Esse recurso, a gente só coloca ele em prática quando a gente já está perdendo para o mosquito. Então, assim, quando vocês verem um fumacê aí pela rua, nós já estamos em Londrina, nós começamos a aplicar fumacê em Londrina tem 3 dias. Então, assim, algumas regiões do município de Londrina nós já estamos perdendo para o mosquito. A infestação está grande, os agentes de endemias eles não conseguem dar conta do trabalho, a população, infelizmente, nem sempre colabora, né? Às vezes o foco está ali na cara da pessoa, a pessoa não tem coragem de remover. Eu sou contra falar de conscientização. Todo ano a gente tem conscientização. Faz mais de 30 anos que nós temos epidemia recorrente de dengue, faz mais de 30 anos que esse pessoal da SUCAM está trabalhando e nós, infelizmente, não temos uma melhora. Cada ano aumenta mais o índice de doentes por dengue, o índice de confirmados. Então, a UBV pesada, o fumacê é o nosso último recurso. É quando
as equipes já não têm mais perna para trabalhar, é quando nós já perdemos para o mosquito. Aí nós entramos com o fumacê. Então, assim, não pensem que nós estamos aí jogando veneno na cara das pessoas porque a gente quer. Não, a gente não quer fazer isso. O Estado não quer, o município não quer, porque a gente tem consciência do impacto desse trabalho. Mas muitas vezes a gente já está perdendo, a gente não tem mais o que fazer, então a gente tem que lançar mão desse recurso. Para vocês terem ideia, para que um município consiga essa caminhonete no fumacê, é muito burocrático. Então o município ele tem que ter uma justificativa epidemiológica e entomológica, que ele não tá conseguindo mais trabalhar. Ele faz essa justificativa e manda para a diretora da regional. A diretora repassa isso para mim. Eu analiso os dados que nós temos no sistema de infestação, dou um parecer, né, geralmente favorável, mas também pode ser parecer não favorável para aquela solicitação. E só o meu parecer, o parecer da minha equipe, não basta. A gente manda esse processo lá para a Secretaria de Saúde. A Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental analisa esse processo, analisa a série histórica do município, analisa o número de casos para ver se de fato vai liberar a aplicação, a nebulização espacial desse inseticida. Junto a isso, nós mandamos uma cópia para o Ministério Público ter consciência de que, infelizmente, nós vamos ter um impacto ambiental, mas que, nesse momento, esse impacto ele vai ter um impacto ambiental, mas que a gente vai conseguir reduzir o número de casos. Só que assim, gente, também não basta essas caminhonetes sair pela rua jogando veneno. A gente precisa ter um trabalho de remoção mecânica de criadouros. Eu preciso desalojar essa mosquita fêmea, né, que faz a transmissão e que faz a deposição de ovos. Eu preciso desalojar ela. Então, assim, se eu tenho uma casa, minha casa está cheia de criadouros, cheia de foco, vai jogar o veneno, não vai resolver nada, porque ela vai estar escondida. Então, eu faço a remoção desse criadouro, eu deixo a fêmea irritada, ela vai ficar voando, e quando ela está no ar, ela entra em contato com o inseticida e morre. Então, a gente sempre pede, né, que o município ele garanta esse trabalho mecânico, senão a gente não libera o fumacê. Outra atribuição da vigilância ambiental é a parte de animais peçonhentos, né, de controle e de acompanhamento desses animais. Tem uma pessoa perguntando, vocês querem que eu responda agora ou que preferem que eu responda no final? Pode falar no final, Christian, daí a gente faz todas as perguntas para não atrapalhar seu raciocínio. Tá bom, professor, obrigado. Então, outro programa, né, da vigilância ambiental nós chamamos de animais peçonhentos. Os animais peçonhentos são todos aqueles animais que têm como mecanismo de defesa a peçonha, né, que é o veneno, é um animal venenoso que pode causar impacto na saúde. Então, são as aranhas, os escorpiões e as cobras. Em relação aos animais peçonhentos, nós fazemos o monitoramento de todos os acidentes ocasionados por conta desses animais. Então, como que é esse monitoramento? Quando um paciente ele chega numa unidade de saúde e ele relata que ele foi picado por uma cobra, essa unidade ela tem que avisar a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica avisa a vigilância ambiental e nós fazemos o monitoramento do caso. Então, a vigilância ambiental, a vigilância ambiental do município, ela vai até a casa desse paciente, ela tenta coletar lá o animal, a cobra, o escorpião. Né? Às vezes, o próprio paciente ele já chega na unidade com o escorpiãozinho dentro do copinho ali fechado e ele entrega esse bichinho. Então, nós fazemos a identificação do escorpião. Nós temos hoje um monte de tipo de escorpião, um monte de espécies, né, de aranha. Então, nós fazemos a identificação para traçar para o médico que está acompanhando o caso, ajudá-lo no tratamento correto. Hoje nós temos aqui em Londrina o CIATOX, né, que ele fica no HU. Antigamente, os atendimentos de animais peçonhentos eram feitos nos próprios municípios. Né? Então, eu era picado por uma cobra, eu buscava atendimento no meu município, era atendido lá mesmo. Hoje, o atendimento para pacientes envenenados, né, ou picados por animais peçonhentos, ele está centralizado em uma parte do HU, né, fica ali do ladinho do HU, que é o CIATOX. Então, se o paciente é lá de Lupionópolis, ele é picado por uma aranha, ele busca atendimento no hospital de Lupionópolis, só que Lupionópolis obrigatoriamente tem que encaminhar esse paciente para o HU. Então, hoje nós não temos mais soros
antiofídicos nos municípios, porque todo o nosso estoque ele fica concentrado no HU para facilitar que a regional de saúde faça o acompanhamento do caso. Então, o Ciatox ele atende os nossos 21 municípios. Paralelo, né, aos casos aí de acidentes causados por animais peçonhentos, nós temos lá em Curitiba, né, mais especificamente ali em Piraquara, o que nós chamamos de CPPI, que é o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos. Então, esse órgão, ele é um órgão do Estado, né, ele foi fundado em 1987, e ele faz tanto a parte de pesquisa quanto a produção, né, de soros antivenenos e de insumos para auxiliar no diagnóstico do animal que foi o causador do acidente. Então, fica lá em Curitiba, é um órgão também que é da CESA. Eles têm bastante cavalo, né, porque eles utilizam desses animais para a produção e para a pesquisa. E a produção do CPPI hoje, ela atende tanto o estado do Paraná quanto outros estados também. Então, é um lugar muito legal também para quem gosta da área de vigilância, mas também gosta da parte mais voltada para o laboratório para fazer estágio. É incrível esse lugar. Outra pasta que existe, né, dentro da vigilância ambiental são as zoonoses. As zoonoses são todas aquelas doenças que são transmitidas do homem, aliás, entre o homem e o ser humano, né, que tem um ciclo de transmissão. Essas doenças elas podem ser transmitidas do cão para o homem, como, por exemplo, a raiva, né, o morcego também pode transmitir a raiva. Uma vaca, por exemplo, pode transmitir a brucelose, né, seja por alimento ou seja por algum outro tipo de contato. Então, todas essas doenças nós classificamos como zoonoses. Existem, gente, muitas zoonoses, né? Só que algumas zoonoses elas são específicas de algumas regiões. A gente trabalha, a gente atende qualquer tipo de zoonose que aparece. Só que aqui no nosso estado, eu listei aqui para vocês, aqui nós temos um número maior de notificações, que é a raiva, né, transmitida pelo roedor, pelo rato, a brucelose, aliás, a raiva é transmitida pelo morcego e pelo cachorro, gente, eu estou trocando as coisas. A leptospirose é transmitida pelo roedor, né, que é pelo rato. Principalmente a raiva e a brucelose são as que nós temos uma casuística maior no número de notificações. Né, nós também temos aí a cisticercose, a hantavirose e as epizootias, né, principalmente a parte de febre amarela que a gente trabalha bastante. Desde que eu entrei na regional, o meu trabalho é dengue, eu não consigo falar de outra coisa. E essa parte de zoonose que inclui é o Igor, que é um veterinário que trabalha com a gente. O Igor ele tem um projeto muito legal, principalmente com a parte de raiva, né, a nossa casuística, dentre todas essas que eu listei aqui, a nossa casuística maior é a raiva. O Igor está fazendo doutorado na UEL, então o trabalho do doutorado dele ajuda bastante no nosso trabalho. Né? Ele faz a identificação de morcegos, ele está fazendo um mapeamento, né, da raiva. Né? Existe nós chamamos de georreferenciamento, que é um sistema que nós fazemos o acompanhamento tanto dos casos de raiva da região, quanto nas epizootias, né, de febre amarela. Então, até hoje, gente, eu não consegui sentar com o Igor e começar a me aproximar para trabalhar junto com ele. Porque, olha, desde que eu entrei é dengue, eu não consigo... É muita coisa, são muitos programas, e aí eu entrei em agosto e eu ainda não consegui me apropriar de todos eles. Mas a parte de zoonose, ela consiste basicamente também na investigação, né, no acompanhamento das notificações. Então, os pacientes eles são atendidos na unidade básica de saúde, o médico suspeita de algum tipo de zoonose, ele tem que fazer a notificação para a epidêmio. A epidêmio faz a notificação para a ambiental, que vai fazer o acompanhamento, né, e a investigação do caso. Vai mapear por incidência, se aquela área se tem outros pacientes com o mesmo sintoma. A gente vai buscar novos sintomáticos e vai tentar investigar até que a gente tenha, né, resultados de exames para confirmar ou não esses casos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento dos pacientes que são notificados com suspeita de qualquer tipo de zoonose, seja ela
vetorial, seja ela zoonose transmitida por contato direto. Com a zoonose, nós temos uma parceria muito legal com a ADAPAR, né, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. A ADAPAR é o órgão que está lá dentro da fazenda, que está acompanhando a produção animal, que está mais próximo disso tudo. Então, quando o veterinário da ADAPAR chega numa propriedade, né, ou ele é notificado, ou a ADAPAR é notificada pelo veterinário que presta serviço para aquela propriedade, e esse órgão ele chega nessa propriedade e ele identifica que o animal ele tem sintomas clínicos ou que ele tem algum tipo de sinal que pode ter um diagnóstico, né, dentro do diagnóstico diferencial, pode ser uma zoonose, então a ADAPAR ela notifica a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde aciona as equipes de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental para ajudar na investigação desses casos. Então, o caso da raiva, por exemplo, né, o veterinário da ADAPAR ele chega numa propriedade, ele identifica um caso, né, suspeito de raiva, o animal já está em óbito, então é feita, né, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, a coleta de amostra biológica desses animais, né, principalmente a parte ali de tronco encefálico. Essa coleta ela é feita e é encaminhada para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, que faz essa análise, né, para confirmar ou não a presença desse vírus, né, naquele animal, né, confirmar se a causa da morte daquele animal foi por raiva ou não. Essa coleta, ela é feita em todos os herbívoros, né, bovinos, também em cães e gatos, né, que morrem. As vigilâncias, antigamente a gente recebia na regional a cabeça inteira do cachorro, né, o veterinário lá do município coletava a cabeça toda e mandava para a regional mandava para o LACEN. Hoje, no caso de pequenos animais, né, cães e gatos que morrem por suspeita de raiva, a gente já faz a coleta só da amostra encefálica ali para fazer a confirmação, né, ou o descarte da doença. A raiva ainda a gente trabalha, né, como eu falei para vocês, o Igor tem trabalhado bastante com os municípios a questão da identificação dos morcegos, né, que circulam na região. Essa identificação tem ajudado a gente no mapeamento dos casos suspeitos e confirmados de raiva. Então, muitas vezes a gente recebe também o morcego, os municípios coletam esse morcego, fazem a eutanásia, né, que não pode sacrificar o animal de qualquer jeito. Então, eles fazem a eutanásia, mandam para a gente e a gente faz a identificação do morcego e também nessa parceria com a UEL a gente consegue identificar se o morcego está portando, né, o vírus da raiva ou não. Essa aqui é uma das notificações que nós recebemos, né, da ADAPAR. Então, a ADAPAR, quando ela chega numa propriedade, ela manda a notificação, no caso, para a CESA, e a CESA dispara para a regional daquele município. Então, essa notificação ela chega para a gente dessa forma. Tanto as notificações de brucelose quanto as notificações de raiva. A gente tem trabalhado bastante essas duas doenças, principalmente com o apoio da ADAPAR. Então, eles mandam essa notificação. Então, ela vem, né, com o nome do município, o nome do proprietário, o nome da propriedade em que esse animal ele estava, a espécie do animal. Então, nesse caso, foi um bovino de 15 meses. E aí, a própria CESA, tendo conhecimento dessa anamnese, tendo conhecimento dessas informações que a ADAPAR passa, ela já manda para as regionais de saúde, junto com a notificação, o que deve fazer. Né? Então, nesse caso, era um caso de raiva. Né? Então, o que foi o nosso trabalho sobre essa notificação? Nós fomos até a propriedade, foi investigado se tinha mais animais com sintomas neurológicos ou mais animal com algum tipo de sinal característico de raiva. E aí a gente faz também a orientação da população, né, em relação à vacinação. A vacinação não, mas em relação o que aquelas pessoas que residem naquela propriedade devem fazer. Né? Devem procurar a unidade de saúde. A gente vai também até a unidade de saúde daquele setor para ver se alguma pessoa procurou a unidade com algum tipo de sintoma neurológico, para ver se alguma pessoa
procurou a unidade para relatar que algum outro animal estava com algum tipo de sintoma, também pode ser relacionado à raiva. Então, o que a gente, nesse caso aqui especificamente, então, qual que foi a nossa orientação? Foi ver se as pessoas que moravam naquela propriedade, né, em que esse animal foi encontrado morto, foi confirmado raiva. Então, a gente avaliou, né, e investigou se alguém naquela propriedade teve algum contato muito próximo com esse animal antes dele morrer, né, ou depois que ele morreu, principalmente com a saliva desse animal. E caso tenha, a gente orienta, né, e encaminha essa pessoa que fez esse manejo para uma unidade básica de saúde para fazer a profilaxia anti-raiva. Em contato direto ou indireto com a saliva, né, não é feito, não precisa fazer a parte de profilaxia, então nem a aplicação de soro e nem a imunização contra a raiva. E assim a gente vai dando sequência, né? Nos casos de brucelose, mesma coisa. A DAPAR faz essa notificação para a CESA notifica a regional de saúde daquele município e nós se deslocamos para a propriedade junto com os técnicos da DAPAR. Recentemente, há uns 4 dias atrás, nós recebemos uma notificação de uma propriedade de um município X aqui da região que foi diagnosticado e confirmado um animal de leite com uma propriedade grande, né, com bastante animais. Esse animal ele foi confirmado com brucelose. A gente recebeu, acho que faz uns 2 dias, essa notificação da CESA e a gente já está em contato com a DAPAR, fazendo um planejamento de como que a gente vai trabalhar isso, né? Porque, infelizmente, vai ter que fazer o abate desses animais, a gente tem que fazer uma sensibilização muito grande para o proprietário, né? Nós temos aí no estado do Paraná um programa que faz tem um incentivo financeiro para esse proprietário não ficar do prejuízo, né? Mas o incentivo financeiro também ele não vai cobrir o valor, né, daquele animal, o valor de produção, né, o valor zootécnico daquele animal, mas a gente já está tentando e planejando como que a gente vai abordar esse proprietário. Essa ação, acredito que vai acontecer essa semana ainda, sábado, né? A gente está planejando para uma reunião amanhã à tarde com a DAPAR, e no sábado a gente já tá planejando de ir até essa propriedade para ver como que a gente vai proceder diante desse abate sanitário que vai ter que ser feito. Além da zoonose, né, gente, como eu falei para vocês, existem muitas doenças, né, transmitidas do animal para o ser humano, mas a incidência maior na nossa região, no nosso estado, são aquelas que eu listei, né, e na nossa região especificamente, que nós temos mais notificados é a parte de raiva e brucelose. Né, e aí também tem as zoonoses alimentares, que a gente acaba trabalhando ali em conjunto com a vigilância sanitária. Se eu fosse ficar falando de zoonose para vocês, passaria a noite toda aqui. É muita coisa, são muitas doenças, são muitas formas, né, de transmissão direta, transmissão alimentar. Então, eu preferi comentar com vocês um pouquinho das que a gente tem uma casuística maior na nossa regional de saúde. É claro, né, que vira e mexe a gente recebe também notificação de casos suspeitos de leishmaniose, né, que a gente já está despertando em nós uma preocupação muito grande da leishmaniose aqui na nossa região, notificação de casos de lepto, né, a gente recebe bastante também, mas na maioria das vezes são exames que depois, quando o paciente recebe a sorologia, né, muitas vezes vem negativo. Outro programa da vigilância ambiental, então, é a vigilância em qualidade da água destinada ao consumo humano. Então, toda a água que a gente consome, né, diretamente da torneira, essa água ela é avaliada por esse programa, pelo Vigiágua. Então, os municípios eles devem ter técnicos que fazem essas análises e fazem essas coletas de água para serem analisadas. Aqui na nossa região, nós temos uma parceria com o laboratório da UEL também, que fazem essas análises de água. Então, os municípios eles coletam essa água e mandam para a UEL para ser feitas análises, principalmente a parte microbiológica e físico-química. Então, o principal objetivo do Vigiágua é garantir que toda a água distribuída para a população seja uma água de qualidade, né? Seja uma água que não vá causar nenhum impacto no sistema de saúde. Né? Em Santa Maria, alguns anos atrás, nós tivemos um surto muito grande
doença que foi transmitida através da água. Então, por isso que esse programa existe, para evitar que qualquer tipo de enfermidade possa ser transmitida para a população através do consumo de água. Já estou acabando, gente, prometo. Então, esse programa ele é regulamentado por uma lei federal, né? Então, os municípios eles fazem esse controle é lançado no sistema. Então, nós temos aí uma portaria, um decreto e uma lei que regulamenta, né, esse programa, faz com que esse programa de fato aconteça. Então, nós coletamos água tanto do meio urbano quanto do meio rural para fazer essas análises. Algumas análises nós fazemos na hora, como, por exemplo, a parte de turbidez e análise de cloro, então a gente faz logo no momento da coleta. E as análises microbiológicas e físico-químicas a gente manda para a web. Aí nós temos também o bigisolo, né? O bigisolo ele consiste principalmente em fazer um acompanhamento, né, de todos os impactos causados no solo. Então, todos os agrotóxicos, o lixo, né, que resíduo sólido, resíduo orgânico, ele pode causar um impacto ambiental no solo. E quando a gente fala do bigisolo, a gente está falando também do bigiágua em conjunto, né? Porque se a gente tem uma contaminação do solo, consequentemente eu posso ter a contaminação de lençóis freáticos que podem contaminar a água e também bater lá na porta dos pacientes, né, que consumirem essa água contaminada, vão bater na porta de uma unidade básica de saúde. Então, o principal objetivo, né, do bigisolo é garantir que essas políticas públicas de preservação do solo elas aconteçam. Né? Então, a gente tem um sistema onde a gente tem que alimentar, a gente faz coleta de solo, a gente faz um acompanhamento do solo de propriedades rurais, do solo de propriedades urbanas, para a gente poder mapear e prevenir qualquer tipo de contaminação. Nós também temos o Vigiar, né? O Vigiar é o programa de qualidade do ar. Então, nós temos hoje muitos poluentes, né, no ar. Então, a gente trabalha com essa qualidade do ar. Né? Um programa ainda que está meio em stand-by, a gente não tem uma fomentação muito grande desse programa, mas a gente já pretende, já está lançando planejando, né, algumas estratégias para começar a colocar mais em prática esse programa a partir desse ano. Infelizmente, nós estamos travados aí com bastante coisa por conta da Covid, mas a gente já, assim que tudo voltar ao normal, o Vigiar vai ser um programa que a gente vai começar a implementar e fomentar mais esse trabalho. Bom, pessoal, o meu trabalho na vigilância ambiental ele é basicamente isso. Né? Existem muitos programas, existem muitas coisas que acontecem dentro da vigilância ambiental. Porém, como eu falei, a nossa região, como é uma região endêmica de dengue, todos os anos nós temos epidemias recorrentes. Então, o meu trabalho ele acaba ficando muito na dengue. Né? Eu acompanho mais a parte de arboviroses e os outros técnicos da equipe tocam os outros programas. Mas a partir ali de junho, julho, quando a gente espera, né, que o número de casos de dengue, né, por ser um clima diferenciado, né, mais frio, diminua, eu quero estar acompanhando esses outros programas também mais de perto. Então, quais foram, né, as contribuições do GAESP para a minha vida profissional? Eu acho que principalmente é o network, né, conhecer pessoas, começar a se inserir no meio, começar a acompanhar mais de perto a saúde pública, né, como eu falei para vocês. Eu tive saúde pública lá no último ano da faculdade. Se eu não tivesse contato com o grupo, talvez eu me desviasse para outra área ali, né, sem realmente conhecer de fato a importância do nosso trabalho dentro desse sistema de saúde. O aprimoramento do conhecimento, né, o grupo ele me trouxe bastante conhecimento, ele me ajudou bastante a ter certeza da área que eu queria seguir, a desenvolver responsabilidades. Né? Quando eu fui nomeado, gente, eu fiquei desesperado. Porque eu falei, gente, como que eu vou coordenar um setor se eu não tenho experiência nenhuma? Né? E aí, as experiências do GAESP, né, a gente que está na diretoria do GAESP, a gente tem responsabilidades. A gente tem competências
que o grupo nos dá, né? A gente tem um grupo para tocar, a gente tem que organizar palestras, a gente tem que organizar eventos, a gente tem que ter responsabilidade. Então, o grupo me ajudou bastante nessa parte. E principalmente no meu desenvolvimento pessoal também. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Além das que estão no chat? Pelo jeito, o pessoal tem várias dúvidas aí, Christian, e na verdade curiosidades. Daí, se você quiser parar a apresentação, para eles verem sua carinha, para a gente ficar num clima mais informal. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aí o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso queiram me procurar depois para algum outro questionamento, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Matheus, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Desculpa as atrapalhadas ali ao longo da palestra.